Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Café Executivo. Que bom ter você aqui de novo, tomando um café com a gente. Hoje nós vamos conversar com Thiago Lacassagne. Acertei seu nome. Thiago Lacassagne, ele é CEO do grupo Sarandi Alimentos. E ele vai falar sobre gestão, carreira. Hoje vai ser um papo super interessante. Estamos convidando você para mais um café. Thiago, que bom, amigo, ter você aqui. Obrigado, Sérgio, pelo convite. Que bom, eu tô feliz porque a gente tá começando a bater um papo e a gente, antes a gente tava conversando sobre diversos assuntos e um deles só uma coisa que me interessou bastante, é a sua trajetória. Você tem uma trajetória extremamente interessante. Você saiu de onde muitos estão hoje e chegou onde poucos conseguem chegar. Sim. Me conta mais ou menos como é a sua história, como é que você saiu de lá de maneira profissional, né, de maneira extremamente galgando a carreira, onde muitos sonham conseguir fazer isso. Que a primeira eu quero saber, conta essa história, depois eu quero saber como foi que você fez para conseguir isso. Certo. Agradeço novamente o convite, né? E é um privilégio estar contigo aqui, professor Sérgio, né? A minha carreira já são 20 anos já de mercado de trabalho, né? Parece que comecei ontem, mas é uma trajetória já longa. Completei recentemente 40 anos de idade, então tenho um pouco para contar. Tudo começou lá em 2002, né? Quando eu encerrei o ensino médio. E como todo jovem ainda fica com aquela dúvida, o que vai seguir, né? Qual vai ser a profissão que vai seguir? Vai seguir a profissão do pai, vai seguir a profissão da mãe, do avô, da avó? E eu, conversando com pessoas familiares, principalmente a minha avó materna, eu decidi que eu gostaria de ingressar num curso técnico de contabilidade. Isso lá no... Do nada. Você não tem contadores na família? Não tenho contadores, não tinha referência, mas era um curso que tinha uma grande possibilidade de conseguir a primeira oportunidade no mercado de trabalho. Então a ideia é contabilidade porque eu acho que tem mais mercado de trabalho, é para trabalhar. Exatamente, né? Como tem alguns cursos que é só no quarto, quinto semestre que tu consegue se colocar no mercado de trabalho, não. O técnico em contabilidade ele já te dava uma possibilidade de começar um estágio ou até ser admitido, né, como seletista num escritório de contabilidade ou uma empresa de médio, grande porte com uma estrutura num setor de contabilidade. Então eu fiz o técnico em contabilidade na Associação Cristã de Moços, lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, um curso que teve uma duração de 1 ano, onde foi que abriu as portas, né, para mim. Tive excelentes professores, inclusive professores funcionários do Conselho Regional de Contabilidade. E aí você, do curso de técnico, você conseguiu já trabalhar? Sim, eu em março iniciei o curso, em abril consegui meu primeiro estágio e único estágio na Associação Junior Achievement, uma instituição que foi fundada nos Estados Unidos, mas está na maioria dos países, inclusive no Brasil. Lá eu comecei como estagiário, como digitador, digitando certificados para alunos que estavam terminando cursos no ensino fundamental, ensino médio, focado na parte administrativa e economia, né? Mas assim, educação financeira. Comecei como estagiário, fiquei 1 ano como estagiário e nesse tempo fazendo o curso de técnico em contabilidade à noite, né? Então, fiquei 1 ano, terminei o técnico, terminou meu estágio e eu não poderia mais, a empresa não poderia mais renovar esse estágio. Então, eu fui admitido, né? O meu primeiro, a vez que eu tive uma carteira assinada. Então, você já saiu do estágio direto para o trabalho, você conseguiu como contador? Exatamente, na mesma organização que a Associação Junior Time. Fiquei 6 meses como funcionário, auxiliar administrativo, até ficar sabendo de uma oportunidade de uma das mantenedoras da Junior Achievement, que é o Grupo Evra, uma empresa multinacional, que o controle está numa família gaúcha, mas de origem chinesa, né? E lá eu participei de um processo de seleção com profissionais já que estavam na faculdade,
inclusive na URGS, PUC, e eu estava recém concluir um curso de tecnocontabilidade, né? Passei no processo seletivo e iniciei em outubro de 2003 nessa empresa, né? Em março de 2004 ingressei na faculdade, mesmo com algumas pessoas me falando, Thiago, faça administração, tu já tem um tecnocontabilidade. Eu não, foquei, não, quero ser contador agora. Fiz 4 anos na faculdade na PUC, né, na Católica do Rio Grande do Sul, e nesse tempo eu continuei trabalhando no Grupo Évora, né, que fiquei 7 anos e meio lá. E você estagiou depois no próprio Grupo Évora? Não, entrei como seletista e encerrei lá, continuei como seletista. O meu único estágio foi na Junior Achievement mesmo, 1 ano. Não, é porque quando você também está fazendo faculdade, você faz aquele estágio obrigatório? Ou você foi isento por causa da... Não, eu tive que participar de diversos cursos, palestras para cumprir uma carga horária, senão não seria diplomado, né? Então eu fiz de 2004 a 2007, final de 2007, o curso de Ciências Contábeis na PUC e continuei no Grupo Évora. Eu entrei em outubro de 2003, encerrei o meu ciclo. E você estava como contador do Grupo Évora? Não, eu iniciei como auxiliar contábil, depois passei para analista contábil júnior e posteriormente analista contábil pleno. Daí eu saí em fevereiro de 2011. Do Grupo Évora. Então você passou 8 anos lá? Praticamente 7 anos e meio. Né? E aí, lá foi uma universidade. Sim, imagino. E aí você passou 7 anos no Grupo Évora, saiu de lá como analista contábil. Analista contábil pleno. E saiu por quê? Eu tenho sempre algumas metas, né, tanto na parte pessoal como profissional. E eu tinha uma meta que até meus 30 anos de idade eu gostaria de ocupar um cargo de gestão, de liderança. Né, nível de coordenação, supervisão. E lá eu era analista, né? Eu era um analista pleno, né? Eu respondia, tinha muitas responsabilidades, mas eu não tinha uma equipe, né, para ter uma liderança. Então eu fui atrás do mercado de trabalho. Nesse período eu fiz uma especialização também em um MBA em gestão financeira e tributária. Nesse período que eu estava no Grupo Évora. Então o relacionamento network que é o grande ganho que você faz numa especialização lá do Censo, é o seu networking. Né? Exatamente. Um colega meu, que já era um profissional muito experiente, ele percebeu que eu era um aluno diferenciado. Né? E ele indicou para uma empresa, né? O meu currículo. Participei do processo seletivo, tudo, só que não fechamos porque eles precisavam de algo imediato. Como eu estava 7 anos e meio no Grupo Évora, eu não poderia deixar, né, a empresa de uma semana para outra. Tinha que ter uma transição lenta, no mínimo 20, 30 dias, até para não fechar as portas e respeitar tudo que eu recebi lá dentro, né, de conhecimento principalmente. Então não fechamos, mas o meu currículo ficou com essa empresa e o Grupo Motriza tem contato com essa concorrente e entre gestores num aeroporto perguntou, tu conhece alguém que poderia assumir um cargo de coordenação na área contábil, e colocaram o meu currículo, né? Então eu participei do processo seletivo da Motriza em 2011, isso, né? Início de 2011. E em final de fevereiro de 2011 eu iniciei no Grupo Motriza como analista contábil. Você sabe, Thiago, que você consegue você conseguiu ter uma visão que poucas pessoas têm e só descobre isso muito tarde. Algumas pessoas falam assim, não, poxa, à medida que eu vou ficando mais velho, vai ficando mais difícil conseguir emprego. Mas é porque as pessoas vão envelhecendo e querem continuar sendo mão de obra. E quando a empresa enxerga que você já tem 30, 35, 40 anos, ela não quer você mais como mão de obra. Ela quer você como mente de obra. Exatamente. Né? E você enxergou isso. Então, quando eu tiver 30 anos, eu quero estar em cargos de liderança. Eu quero começar a fazer parte da massa inteligente da empresa. Sim, deixar a parte operacional e já para a parte tática e futuramente para uma estratégia. Exatamente, porque
como é que a gente pode chamar, a linha do tempo de um executivo funciona mais ou menos assim, né? Você até os mais ou menos 28, 30 anos, isso eu estou na média, né? Você está ali uma posição operacional, e aí depois você começa a baixa gestão, depois você média gerência, daí você entra no esquema tático da empresa. O normal é que a partir dos 38, 40 anos você entra para a equipe, você tem a capacidade de entrar na equipe estratégica da empresa. O normal é esse. Mas você foi com tanto foco que você conseguiu isso antes, né? Consegui. O meu primeiro cargo de gestão eu consegui com 27 anos. Tá, mas isso da gestão tática. Exatamente, tática. Ali, né? Como supervisor, coordenador. Coordenador, exatamente. E quando eu entrei no grupo Motriza, que é detentora da Sarandi Alimentos, né? Eu iniciei como analista contábil, né? Saí da Grupo Evra de analista contábil pleno para Motriza. Como coordenador? Como analista contábil. Só que 3 meses depois eu já fui para um contador júnior, que daí já tinha, né, um nível já de coordenação. Já tinha um time. Já tinha uma equipe, né, tanto uma equipe contábil, fiscal como financeira. Uhum. E de lá, de março de 2011 para cá, eu passei para analista contábil, contador júnior, contador, gerente contábil tributário, até junho de 2019 eu ser promovido para diretor adjunto. Daí eu saí daquela parte tática e daí eu fui mais para a questão estratégica. Vamos partir daí. Por que você foi convidado para sair do tático para estratégico? Como foi essa sua... O que você acha que você tinha, que as pessoas enxergaram em você, que fizeram esse convite para que você deixasse de ser um gerente para passar a ser um diretor? Passa a ser um cara que executa para aquele que pensa, aquele que elabora as estratégias da empresa. Eu entendo, Sérgio, que na vida profissional e pessoal tu não pode deixar de lado os estudos. A educação continuada é primordial para te crescer dentro de uma companhia, né? E eu sou um profissional que eu nunca fiquei limitado à ciência contábil. Eu sou especialista na área contábil ou na área tributária. Eu sempre procurei me aperfeiçoar, fazer cursos, treinamentos em gestão, área financeira, ter um leque, uma oportunidade maior para um dia, se eu recebesse uma oportunidade, ter condições de assumir um cargo, né, com mais responsabilidades. Então eu entendo que o Conselho de Administração, na época que me nomeou como diretor adjunto, viu tanto esse perfil técnico que eu tenho, né, que é viés contábil financeiro, mas também a questão de buscar sempre conhecimento mais geral, né, da empresa, do mundo corporativo, e também importante também a questão de ter uma boa comunicação, né, ter um bom relacionamento e principalmente tu vai adquirindo com o tempo a credibilidade perante aos donos da empresa, os acionistas, todo o stakeholder no caso. Então eu entendo que... Então vamos lá, aí você chegou a diretor adjunto lá no Grupo Motriza na época. Isso, em junho de 2019. Em junho de 2019. Fiquei de junho de 2019 a dezembro de 2019 como diretor adjunto. Em dezembro eu fui nomeado diretor executivo, né? Foi uma passagem rápida de adjunto para executivo e foi mais rápido ainda de diretor executivo para diretor superintendente, que é o que equivale a um CEO, né? Foi em janeiro de 2020. Então foi em questão de um mês, por cumprir questões estatutárias, tudo, eu passei por essa etapa, adjunto executivo e depois diretor superintendente, que vou completar 3 anos agora em janeiro. Então você está como CEO do Grupo Sarandi. Exato. É empresa Sarandi, Grupo Sarandi, como está chamando? Nós podemos chamar de Grupo Motriza, que é detentora da marca Sarandi, Senhorita e Motriza. Que é baseado em farinha de trigo. Isso. É um grupo que já tem 88 anos. Ela foi fundada no interior do Rio Grande do Sul,
Lá nós temos a nossa matriz em Porto Alegre e atuamos atualmente no Nordeste do Brasil. Você já me contou essa história, eu queria que você compartilhasse aqui com o pessoal. O que é que uma empresa no interior do Rio Grande do Sul resolve abrir um moinho de trigo em Sergipe, em Alagoas? Que visão foi essa? Visão do fundador da empresa, né? Seu Henrique Thormann, que era um visionário, né? Ele percebeu que o Nordeste tinha potencial de crescimento e ainda tem muito mais para crescer. A questão de incentivos fiscais também, né? Aqui tem incentivos fiscais. E isso há 88 anos atrás. Nós estamos falando aí, Sérgio, de 60 no Nordeste. Tá. Em torno de 60 anos, né? Nós estamos em Alagoas aproximadamente 60 e aqui já completamos 50. Atuamos da Bahia ao Rio Grande do Norte atualmente. Então é uma visão que ele teve, né? Só para te ter uma ideia, Sérgio, a empresa é uma SA, uma sociedade por ações desde 1956. Então é uma pessoa, né, que à frente do tempo. À frente do tempo, sempre à frente do tempo. Foi ele teve outros sócios, né, que foram o braço direito e esquerdo dele, mas pela história era a pessoa visionária, né? E hoje nós somos uma empresa, um grupo alimentício com mais tempo de atividade, com uma das que tem mais tempo de atividade, vamos para 89 anos, estamos trabalhando para chegar aos 90 e os 100 anos. Né? Muito bom isso. E me diga uma coisa, tá, e você se tornou CEO. Veja, você falou que é rápido, mas não foi bem rápido, foi meteórico. Você conseguiu sair de analista contábil para CEO da empresa, percorrendo todos os toda a hierarquia, né, profissional em 8 anos. Em 8 anos. 8 anos foi mesmo. Quais são as características aí eu vou falar para que você possa, o pessoal que está acompanhando a gente, como é que eu faço para chegar a CEO da empresa? Eu sou analista da minha empresa, eu também quero chegar a CEO como o Thiago. Thiago, quais são as características que um profissional precisa ter para conseguir alcançar essa trilha para trilhar esse caminho que você percorreu nesse tempo recorde? Sim, eu entendo que o primeiro é abraçar responsabilidades e desafios. É primordial um profissional que quer crescer, né, assumir as suas responsabilidades, assumir também seus erros. Todo mundo erra, eu já errei também, né? Passar credibilidade, confiança para quem tem, né, condições, o acionista, o conselho de administração nomear. A questão também comportamental é fundamental, o que eu sempre falo. Um CEO ele tem que ser 10% técnico e 90% trabalhar com a questão comportamental. Ser resiliente, né? Parar e pensar no que é o melhor, errar o mínimo possível, e principalmente nesse cenário incerto que nós vivemos, né? Então eu vejo isso. Não existe, Sérgio, se alguém me perguntar, existe o pulo do gato? Não existe. É muito trabalho mesmo, né? Às vezes tu tem que abrir mão de algumas coisas, né, para te alcançar o que tu planeja, deseja, né? Almeja. Então, você falou uma coisa que eu acho importante, que é a questão da credibilidade. Passa confiança e credibilidade. O que você julga que é importante? Como é que alguém, digamos, eu sou seu analista, eu estou trabalhando lá na Sarandi Alimentos, eu sou seu analista contábil, eu sou um analista administrativo, enfim, eu sou um funcionário lá do Grupo Sarandi, sou subordinado a você, e como é que eu posso dizer que, não, eu passo credibilidade para o Thiago? O que um profissional, como é que um profissional consegue expressar, como é que você consegue identificar no profissional essa credibilidade? Eu vejo o primeiro ato assim, Sérgio, a questão da conduta do profissional. Como é que ele lida, né, com as pessoas também. Desde do funcionário de chão de fábrica até o nível superior. Como ele lida, mas em que sentido? O tratamento.
Né? A questão da equidade, isso é importante também. Assumir responsabilidades, ter iniciativa, ser proativo. Não esperar que o seu superior solicite ou mande até fazer alguma coisa. Ele tem que tomar iniciativas, tem que ter desafios e responsabilidades. Eu acho que isso é o fundamental. Tem uma coisa que eu acho interessante em assumir desafios e responsabilidades, porque eu sempre digo, eu sempre prefiro pessoas que peçam perdão a pessoas que pedem permissão. Exatamente. Pessoas que pedem perdão são pessoas que são corajosas, têm coragem de arriscar, de tomar iniciativa, que não espera o outro, que decisões precisam ser tomadas agora. Ela vai lá e assume essa responsabilidade. Mas pessoas que vivem pedindo permissão são aquelas que sempre jogam responsabilidade para o outro. Então, as pessoas que jogam responsabilidade para o outro não são pessoas com espírito ou capacidade de liderança. Exatamente. E eu lembro que, voltando um pouquinho lá em 2002, quando eu era estagiário, uma gestora chegou assim para mim: Thiago, tu é só estagiário no papel, mas hoje tu é um funcionário da empresa, tu leva a camisa, sabe, no peito. Mas eu acho que é isso, né, Tiago? Para você ter chegado onde chegou, você deve ter entregado muito. Resultados, né, é muito importante. Isso de dizer que no mundo corporativo o resultado não é importante, não, isso não existe, né? Mas você deve ter entregue muito. O que você necessariamente entregava? Como era isso? Porque você faz parecer tão simples. Não, eu era analista, passei a ser coordenador, e de coordenador fui diretor, de diretor passei a ser diretor executivo e depois CEO. Simples assim. Não é simples assim, Tiago. Conta pra gente o segredo. O que é que você, que característica especial você tem? O que é que você acha, sem falsa modéstia, o que é que você acha que as pessoas identificaram em você, né? Um jovem executivo de apenas 40 anos que já assume uma das maiores empresas do país. Segredo? Não tem segredo, Sérgio. Te confesso, mas eu entendo que a conduta que eu tive todos esses 20 anos, né, de fazer o meu melhor, né, e amar minha profissão. Eu amo a minha profissão, amo o que eu faço. Isso faz a diferença. Isso fez a diferença. Claro que ele não vai contar o segredo. Ele tá aqui, a gente está tentando puxar dele, ele não conta. Mas pode. Entreguei muitos resultados, né? O que é nas você, 3 empresas que eu trabalhei. Vamos lá, e para você, o que entrega? Como é que faz para entregar resultado? Vamos simplificar. Como é que faz para entregar resultado? Porque o resultado que você entregou é diferente do resultado que o teu colega estava sentado do teu lado não entregava. Qual a diferença do teu resultado para o dele que fez com que você fosse chamado para subir, alçar um cargo que o teu colega que tinha, às vezes até uma idade maior que você, uma experiência, tenho certeza que tinham pessoas com mais experiência que você, sim, tinham pessoas que tinham mais idade do que você, pessoas que estavam na empresa há mais tempo e não chegaram no cargo que você chegou. Por que você? Por que o Thiago? Sim. Sérgio, tem uma questão que eu vejo muito, não em todos os profissionais, que daí eu estaria, né, cometendo um equívoco. Se tu pede uma coisa, ela só entrega aquilo. Eu não sou um profissional assim. Eu sou um profissional que eu entrego além do que me pediram, né? Então, eu entendo que isso é a diferença do meu perfil. É entregar mais. Eu não estou bajulando ninguém. Eu quero demonstrar que eu posso entregar mais do que aquilo que me deram de objetivo, de meta. Então, sempre fui assim, desde como estagiário, né, e consequentemente hoje atuando como CEO de uma empresa. É entregar mais do que aquilo que te pediram. Então, um dos segredos para você conseguir chegar onde você quer, chegar onde você chegou, é entregar além. Exatamente. É ser um profissional onde o bom não é suficiente. Aquela questão de, né, uma analogia simples, fazer o feijão com arroz, muitos sabem. Mas fazer algo a mais, um tempero diferente, isso são para poucos. Estamos conversando com o Thiago Lacassagne. Eu estou tentando aprender o nome dele. É um nome de origem francesa? Sim. Sua família A minha avó materna, a mãe dela nasceu na França. É Lacassagne? Lacassagne. E que é CEO da Sarandi Alimentos.
né, que tem marcas importantes como a Sarandi, Senhorita, Motriza. E eu queria, Tiago, aqui a gente já está conduzindo para o nosso encerramento desse bate-papo, e eu queria que você deixasse um conselho. Tá? Se você fosse aconselhar alguém que quisesse trilhar a sua carreira, que conselho você daria? O primeiro conselho, né? Conselho sempre é difícil assim de dar, né? Mas eu posso dar uma dica, concilie a parte teórica com a prática. Se eu estou hoje num cargo de CEO, é porque desde o início da minha carreira profissional, eu sempre conciliei estudo e prática, teoria e prática. Isso faz muita diferença. Aquele profissional que no primeiro momento ele foca só no estudo e depois vai ver, vai atrás do mercado de trabalho, de uma oportunidade, está começando errado. Ele tem que buscar uma oportunidade no que ele está estudando. Eu sei que existem as suas dificuldades, o mercado de trabalho é complicado, está retraído no momento atual, mas busque o que você está estudando, né? E também, ame a sua profissão, ame o que você está fazendo. Se não está feliz, busque outra oportunidade. Não é idade, isso não é um gargalo. Busque o que você quer mesmo. Com certeza, sendo feliz, amando o que faz, vai ter sucesso. Um dia vai vir o sucesso. Essa é a minha dica. Principalmente para os jovens. Tiago, obrigado pela sua presença, cara. Que bom bater. Passa rápido. E se deixar, a gente conversa aqui a noite toda. Com certeza. Eu sou bom de conversa também. Eu que agradeço, que Sérgio. Uma outra característica que eu vi, também, só para complementar, que não é só isso, é que você é muito gente boa. Então, eu acho que uma das grandes características é você ter um bom relacionamento, não é isso? É verdade. Esse é o segredo que ele não queria contar, né? Porque não é só você ser bom tecnicamente. Não. Você também tem que ser gente boa, você também tem que saber se relacionar, você tem que saber tratar as pessoas, você tem que saber cuidar do outro. Não é ser só técnico, né? Ele falou 10% é técnico, 90% é comportamento. E quando ele fala de comportamento, é relacional, é tratar bem as pessoas. Ter flexibilidade, a ser acessível. Independente do cargo que você ocupa. É entender que que a empresa é feita de gente. Exatamente. Um precisa do outro. Né? Porque a empresa não é feita. Não existe nenhuma empresa que não precise de gente. E quando a gente entende que o primeiro ativo da empresa não é o dinheiro, não são os recursos, é gente. Até por isso que eu digo, eu não gosto do termo recursos humanos, porque humano não é recurso. É verdade. Tiago, obrigado, cara, por ter vindo aqui, e foi um prazer imenso. O microfone é seu para você falar o que você Muito obrigado, Sérgio. Fico sempre à disposição. Foi uma honra, né, bater esse papo contigo, e pode contar comigo. E obrigado a você que está aqui tomando esse café com a gente. Não podemos esquecer o apoio dos nossos da pessoa que nos ajuda. Obrigado a Hunter Executives, a Isa Araújo Joias, muito obrigado também ao pessoal da Impulse, o estúdio que está nos ajudando, e o pessoal do Global Cap, né, que é a recuperadora, que é a garantidora de condomínios, tá? Tiago, satisfação imensa. Volte, mas você vai ter que voltar outras vezes para a gente continuar essa conversa. Que eu tenho muito assunto para conversar com você. E fique aí, continue no nosso canal. Fique com a frase da semana e vem sempre tomar um café com a gente.